Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Nata. Eu sou Renata Araújo, comecei o canal da live da Nata. Eu vi no mercado de trabalho uma necessidade muito grande de contratação de biomédicos e muitos biomédicos do outro lado também querendo ingressar no mercado de trabalho, mas sem saber como fazer. Então eu criei a página da Nata Biomedicina e a ideia é trazer sempre um biomédico toda quinta-feira às 8 horas para contar a respeito da trajetória, como ingressar no mercado de trabalho para inspirar vocês. Então, eu sou Renata Araújo, eu sou biomédica, eu tenho habilitação em biologia molecular, toxicologia e sou especialista em imunologia clínica. Hoje eu atuo com inteligência de mercado e agora eu vou apresentar o nosso convidado, que é o professor Fortes Júnior. Eu vou até pegar um fôlego aqui, porque o currículo dele, olha, eu vou falar, viu? O Portes, ele é biomédico, especialista em análises clínicas, banco de sangue e hematologia, citologia oncótica e nefrologia. Ele tem experiência, uma extensa experiência, né, em análises clínicas e agência transfusional. Além disso, ele também é docente de hematologia clínica na pós-graduação em análises clínicas e medicina laboratorial da Cursal Educação e é criador do Biomédicos Gente Boa. É palestrante e ministra cursos e treinamentos de forma online e presencial. O curso de coleta do Portes é um sucesso. E hoje a gente vai conversar sobre como o biomédico pode ser um profissional estratégico e atuar em diversos cargos e setores na profissão. Opa, muito prazer, Renata, estar aqui, né, conversando com você, conversando com o pessoal aí também. Muito obrigado de terem feito aí a inscrição, para estarem conversando aqui com a gente, né, incentivando o trabalho da Renata, incentivando aí o nosso trabalho também. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, até já vou começar falando para vocês seguirem o Portes nas redes sociais, porque ele tem um conteúdo super legal e ele é, de fato, o biomédico mais gente boa que eu conheço. O projeto dele chama Biomédicos Gente Boa e eu aprendi muito com o Portes, sem a gente se conhecer pessoalmente. Mas depois eu conto essa história. Agora eu quero saber de você, Portes. Me conta como é que você começou na biomedicina, como é que você pensou, vou fazer biomedicina. Do nada, alguém que você conhecia já fazia. Então, eu não conhecia ninguém fazer biomedicina, eu entrei na biomedicina faz 20 e poucos anos, eu entrei no ano de 2003 na faculdade. Alguns de vocês aí provavelmente não eram nem nascidos. E, inclusive a Renata também não era nem nascida, certo? É isso mesmo. Com certeza. Aí, eu não tinha ninguém que eu conhecia como biomédico, nem sabia muito bem sobre isso, mas eu tinha uma ideia, uma expectativa de um dia trabalhar em laboratórios de fazer exames. Então, eu lá nos meus 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos, eu pensei, falei assim, não, eu vou trabalhar em algum lugar, em alguma profissão que eu possa fazer exames das pessoas, sabe? Exame de sangue, exame de urina, de cocô, de xixi, essas coisas. De urina e xixi, eu falei, né? Então eu queria trabalhar com isso, né? Porque eu fiquei muito tempo doente quando eu era pequeno e tal. Aí eu via que o pessoal vinha tirar sangue, fazer exame meu, eu falei assim, isso daí deve ser legal. E lá quando eu fui escolher a profissão, então eu escolhi isso, que eu queria trabalhar em laboratório. Aí, na época de prestar vestibular, na época tinha vestibular ainda, né? Hoje em dia poucas faculdades têm vestibular. Na hora de prestar vestibular, aí eu escolhi, eu falei assim, eu vou pegar o guia do estudante e vou ver qual que é a profissão que faz isso, né? E encontrei lá a biomedicina, né, que tinha como forte na época, ainda tem, né, mas naquela época muito mais ainda, o forte análises clínicas, né, que era trabalhar em laboratório. Então esse foi meu objetivo, que eu entrei na faculdade, que eu continuei durante a faculdade, eu saí da faculdade e até hoje, né, meu foco sempre foi o laboratório, análises clínicas. Então foi assim que eu iniciei ali na profissão. Então, desde o início, desde o início que você quis, você seguiu e segue na carreira até hoje, né? Sim, sim. E como é que você conseguiu o seu primeiro estágio? Como é que foi essa trajetória? Aqui onde eu moro bem no centro do estado de São Paulo, né? Aqui, eu moro na cidade de Borborema, bem no centro aqui do estado de São Paulo, e a cidade é bem pequenininha, né? Aqui tem cerca de 15 mil habitantes. E tinha um laboratório só na cidade, né? E como na época não era todo mundo que fazia faculdade, então tinha pouca gente fazendo faculdade, ainda mais em uma área, né? Mais nova, assim como a biomedicina. E eu consegui o contato ali do único laboratório da cidade e falei que eu queria fazer estágio ali. Então eu fiz estágio ali desde o meu primeiro semestre. Então, logo no começo da faculdade, eu já fiz estágio ali. O que eu fazia? Eu ficava olhando POP,
né, a farmacêutica, ela falou assim pra mim, falou assim, ó, lê todos os POPs. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Então eu ficava lendo POP, aí um dia me deixaram ler urina, me deixaram ler umas células do hemograma, né, coisa que eu não tinha visto na faculdade ainda, estava longe disso ainda, né? Então foi esse meu primeiro contato. Logo no comecinho da faculdade, então, eu fiz o estágio. Nossa, então você formou biomédico com excelência, desde o primeiro período, isso é muito difícil de conseguir, né? Eu falo que eu sou da biomedicina raiz, né? Então é que colocava a mão na massa mesmo. Sim. E você fazia tudo manual, lá tinha automação, como é que foi? Era, a maioria tudo manual, tudo manual. E Entendi. depois a faculdade nos fornecia ferramentas para a gente conseguir estágios lá na Santa Casa, lá da cidade onde eu fiz a faculdade, que é em Araraquara. E lá a gente conseguia ter acesso ao hospital também. Logo no segundo ano ali, a gente já conseguia ter pelo menos um pouquinho de acesso também. E depois, no terceiro e no quarto ano, a gente teve bastante contato lá com o hospital. Mas quando você começou a fazer o estágio, já tinha outros biomédicos no laboratório ou era tudo farmacêutico? A dona era farmacêutica e tinha a sócia dela, que ela era biomédica da primeira turma de biomedicina aqui do interior de São Paulo. Nossa, Ela era a biomédica realmente raiz. Então o CRBM dela lá é 00 alguma coisa. que legal. E como é que foi? Você ficou nesse laboratório, você foi contratado depois que você formou? Não, eu ficava ali só nos alguns finais de semana que eu vinha, tipo um sábado, e depois nas férias do meio do ano, do final do ano, aí eu fiquei um pouquinho mais tempo ali. Ah, Mas entendi. sempre um pouquinho ali. Você morava em Borborema e estudava em Araraquara. Isso, eu morava em Borborema e estudava em Araraquara. E aí você ia Quer voltar dizer, todo dia? Como é quer que dizer, era? eu voltava uma vez por semana, né? Porque ou a cada 2 semanas, porque a minha faculdade era integral. Então eu entrava na faculdade às 7 horas da manhã e saía 3, 4 horas da tarde. Caramba, Todos os dias. Então era de forma integral. Então eu ia na segunda-feira de manhã e voltava na sexta-feira à noite. entendi. Bom, menos mal, mas é bem puxado, né? Uma carga horária Era, bem intensa. E era bem puxado. depois desse estágio, que outros você fez? Como é que foi para você ingressar no mercado de trabalho? Como é que foi para você conseguir Então, seu é, emprego? então aí no último ano da faculdade a gente tinha um contato muito mais forte lá no hospital. E quem quisesse, podia fazer o estágio lá, na hora que quisesse, era bem aberto assim. E eu escolhia fazer entre mais ou menos 6 horas da manhã, a horário de coleta, né? Horário de coleta de sangue ali, eu participava ali nos meus estágios ali. E tinha um castigo lá, se a gente por acaso faltasse do estágio obrigatório, que era dentro da faculdade, que a faculdade tinha um laboratório escola, se a gente faltasse um dia, então um dia você tinha que pagar com 2 dias de estágio lá no hospital. Então aí teve um dia que eu precisei faltar, né, de uma aula e tive que passar 2 noites seguidas, né, lá no hospital. Lá fiquei mais de 48 horas sem dormir. Caramba! Ah, não dou conta, não. Isso não é para mim, não. Mas jovem, né? O jovem, não dá conta. E assim eu fui gostando cada vez mais de laboratório, né? Então, quando eu saí da faculdade, que nem você me perguntou sobre aí como que eu fui ingressar, né? Isso fez eu gostar mais ainda de laboratório. Então, realmente, eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. Então, aí eu sempre, depois da faculdade, aí meu objetivo era entregar currículos em laboratório. E não foi logo de cara que eu consegui o primeiro emprego. Uhum. Não, que você tem tanto você saiu habilitado em análises clínicas, ponto. Ou teve mais alguma habilitação? Ponto, Ponto. ponto. Aquela época as faculdades habilitavam só análises clínicas só. Ah, entendi. E aí depois você foi estudando e fazendo as suas pós-graduações. E por que Isso. você escolheu o banco de sangue, hematologia? Por causa do primeiro contato que eu tive depois de formado. Aí o meu primeiro contato depois de formado não foi um laboratório de análises clínicas, foi um laboratório de banco de sangue. Foi um laboratório de imunematologia em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP. Lá tem o Hemocentro, que é um dos maiores centros do Brasil de hemoterapia, e ali eu consegui um estágio para formados. Era um programa de estágio para formados. Tinha prova de seleção para entrar, tinha certificado, tinha tudo, era bem chique. Hoje não tem mais. Aí eu consegui passar nessa prova, fui para trabalhar lá no laboratório de imunematologia de doadores de sangue. Então, ficava fazendo tipagem sanguínea o dia inteiro para tipagem sanguínea, pesquisa de anticorpo regular, ficava fazendo ali o dia inteiro isso. E de forma de bastante, muito, 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 muito. Né? Então, ali eu peguei mais gosto ainda sobre o banco de sangue, sobre a imunematologia. Então, esse foi o meu primeiro contato com. Não era emprego, porque a gente não ganhava, era um estágio voluntário para formados, né? Foi esse meu primeiro contato. Fiquei 3 meses ali, né? O programa era de 3 meses. Isso contribuía muito quando tinha concurso lá, ali você ganhava pontinho para poder entrar, né? Uhum. Mas na época que que eu fiquei lá não teve concurso, né? Então não consegui entrar depois. Aí, 2 meses depois, aí eu tive contato com o laboratório mesmo, e fui contratado no meu primeiro emprego de verdade, com salário, no laboratório. Então, de quando eu me formei lá em janeiro,
né, o meu primeiro emprego foi dia 1º de outubro. Então, fiquei esses 10 meses de espera para poder conseguir um emprego. Ah, mas se fosse hoje em dia, eu ia dizer que foi até rápido, né? Mas no seu tempo não tinha tanta mão de obra disponível, né, e qualificada. E Sim. como é que você ficava sabendo dessas oportunidades? Como é que você foi parar lá em Ribeirão Preto? É porque eu tinha um amigo que conseguiu fazer aprimoramento lá. Aprimoramento hoje é especialização, né? Não sei se existe ainda aprimoramento. Ele fazia imunogenética lá. Isso eu até morei junto com ele lá uma época da faculdade. E ele conseguiu passar na prova lá de aprimoramento de imunogenética. E ele me falou, viu, vai ter aqui no meu centro esse programa, se você quiser vir, né? Para fazer a prova e tal. E tinha um edital, a gente entrou no site lá, viu o edital bonitinho. Aí eu consegui. Então, o contato foi, a descoberta foi através de contato, né? Por isso que a gente sempre fala de contatos são muito importantes. É verdade. Não, ainda mais, né, nas nossas gerações, né? Você formou muito antes que eu, mas na época que eu formei também não tinha Instagram para a gente ficar sabendo das coisas. A internet não era tão fácil assim para a gente acessar e descobrir as coisas onde estavam as oportunidades, né? Dar o tal do match que eu falo tanto, né? Entre a pessoa que quer trabalhar e a pessoa que quer contratar. Então, por isso que eu achei curioso. Mas networking, né? Desde sempre funciona. Sim, sim. E também nesse primeiro emprego que eu tive logo depois, né? 2 meses depois aí, foi por causa de alguém conhecer a minha mãe, e era a enfermeira lá do hospital da cidade vizinha, que me indicou, que conhecia a nossa família, e me indicou lá, e aí eu tive essa primeira oportunidade. Então, mais uma vez, o network aí vencendo. Olha só, muito bem. Na época do currículo de papel, né? O boca a boca vence. Do currículo de papel. E a gente nem tinha impressora em casa, a gente tinha que levar numa lan house. O pessoal de hoje nem sabe o que é uma lan house. Tinha que levar num disquete numa lan house e imprimir, né, o seu currículo para poder levar nos lugares. E me conta, o que você acha que foi um diferencial para você ser contratado, além da indicação? A pessoa podia contratar e te dispensar. Ó, fiz uma experiência, não deu. O diferencial foi eu mostrar que eu sabia alguma coisa, né? Tanto é que eu comecei lá, era no pós-feriado do dia 7 de setembro, então foi logo depois do dia 7 de setembro, aí eu comecei e a menina falou assim, ó, vem, manda ele vir, já que você conhece, né? Manda ele vir, aí ele começa a trabalhar aqui com a gente. Se ele for bem, aí a gente contrata. Então eu fiquei esses 20 dias ali, ó, tentando mostrar que eu era bom. Mas eu ainda não era tão bom, não. Quer dizer, eu não era nada bom. É, eu sabia o básico ali, né, de laboratório, de pipetagem, a técnica ali em si, tudo bem. Mas assim, não tinha muita malícia que a gente tem que ter dentro do hospital, de conversar com o médico, isso eu não sabia nada, né, das RDCs e tudo mais. Isso aí eu fechou. Aí isso eu não sabia muita coisa ainda. Mas eu aprendia muito rápido, né, eu tento aprender muito rápido. Aí eu fiquei esses 20 dias tentando demonstrar que eu era bom, né? E aí, graças a Deus, eu consegui. Aí, dia 1º de outubro, eu fui registrado. Então, é uma data marcante. Mas aí, nesse primeiro emprego, aí você foi fazer de tudo. Coisas que você já tinha treinado no estágio, coisas novas. Isso, aí eu fui trabalhar no laboratório de análises clínicas, que era, né, pequeno. Então, a gente fazia de tudo. Fazia hemato, fazia urina, fazia hormônio, ia tudo para fora. Fazia fezes, bioquímica tudo manual, no BioPlus, né? Amostra por amostra, colocar lá para leitura e tal. Então era tudo bem rústico ainda, né? Mesmo que para a época, né? Mas era bem rústico ainda o trabalho. Então a gente tinha que fazer de tudo. E isso eu agradeço pra caramba, porque eu falo que colocar a mão na massa a gente aprende muito mais rápido, né? A gente aprende bastante, principalmente em laboratório de hospital, onde você vai ver coisas estranhas todos os dias, pelo menos, né? Uhum. Então ali aprendi muita coisa. Um hospital com técnica manual. Hoje em dia é muito estranho imaginar isso. Mas acho que ainda existe, né? Existe. Até meu último emprego era bastante manual. E era em hospital também? Hospital também. Olha só. Que curioso. Eu imaginei que não era possível ter técnicas manuais assim em hospital hoje em dia. Porque a demanda é urgente e geralmente alta, né? Uhum. É médico ligando e gritando com você e tudo mais, né? Então, complica um pouquinho nessa parte. Sim. E quais cargos que você ocupou? Então, é nesse meu primeiro emprego aí, que eu comecei em outubro, e em dezembro, a minha outra colega, né, que só trabalhávamos em 2 biomédicos nesse laboratório, atendia o SUS da cidade inteirinha, assim, atendia o hospital inteiro, dava plantão de noite, de final de semana, e era só nós dois.
E 2 meses depois ela abriu um laboratório próprio na cidade vizinha. Aí ela não pôde ser mais chefe desse laboratório do hospital. E aí, com 2 meses ali, do meu primeiro emprego, não, né? Eu passei a ser chefe do laboratório da cidade. E aí sim, né? Aquilo Responsabilidade, caiu, nossa. aquilo caiu em cima da minha cabeça. Aí eu tive que aprender mesmo leis, regras, as RDCs eu sabia decor, a RDC 302 lá, que mudou há pouco tempo, eu sabia de ponta cabeça e de trás para frente, né? Porque eu tive que aprender na marra. Na época, a vigilância sanitária daqui do interior de São Paulo era regional, então não era municipal. Então vinha a fiscal da vigilância da região me visitar, e ela chegava e sentava na minha frente e falava assim, ó, e aí, vamos fazer uma vistoria e vamos ver como que tá o seu conhecimento sobre isso? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Então, você faz isso, faz isso, faz aquilo? Faço, faz isso, faz aquilo? Faço. Aí até que um dia, né, teve algumas coisas para modificar, porque estava em processo ali de, de autorização, e depois na próxima vez que ela veio, ela me deixou de parabéns, né, porque eu consegui, e eu era tão novinho na época, né, eu era tão novinho, e mesmo assim eu entendia bastante. Eu falei assim, você não sabe o quanto que eu não tô dormindo, né, para poder deixar esse laboratório aberto. Então essa grande responsabilidade caiu sobre mim ali, logo no comecinho ali, e foi, ufa, né, e acredito que isso foi um diferencial para toda a minha vida depois.